Hebreus 5, de 11 a 14, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 6, agora dos versículos 1 até o 3, diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Amém. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Creio que não viemos aqui por acaso, o Senhor nos trouxe neste lugar e existe uma palavra do Teu coração para os nossos corações. Deus, fala conosco aquilo que precisamos ouvir, Pai, não aquilo que queremos ouvir. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o íntimo dos nossos corações, o Senhor sabe daquilo que precisamos, o Senhor sabe as áreas das nossas vidas que precisam ser tocadas, tratadas, moldadas. E nessa noite, Deus, nós oramos e pedimos, fala conosco, toca as nossas vidas. Mais uma vez, nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos, para Te ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Deus, usa a minha vida mais uma vez, que a Tua unção esteja sobre a minha vida, sobre as nossas vidas neste lugar, para que a Tua vontade seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Algumas semanas atrás eu preguei também um capítulo aqui do livro que este escritor anônimo, na verdade, que nós não sabemos quem foi, alguns pensam ser Paulo por conta da escrita, a maneira que escreve, o linguajar, enfim. Mas a verdade é que ele não diz quem, o autor não revela quem ele é. Mas nós sabemos para quem foi, a intenção deste livro, para quem que ele escreveu, né? Este livro aqui, ele foi escrito, na verdade, para cristãos judeus, que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. Judeus que antes seguiam Moisés e seguiam as leis de Moisés e tinham como sua religião o judaísmo e todos os seus costumes e os hábitos da religião e as festas que dentro do judaísmo para eles era muito comum, e muitos costumes como até de culto, né? De ir ao templo e de oferecer sacrifícios no templo para que os pecados fossem perdoados. Mas agora estes judeus, eles haviam se convertido a Cristo, eles haviam aceitado Jesus em seus corações, eles haviam acreditado na morte, na ressurreição de Jesus, e então agora eles são judeus convertidos ao cristianismo. Mas o que está acontecendo é que estes judeus cristãos agora, eles estão fraquejando em sua fé, eles estão voltando a algumas coisas antigas, eles estão olhando para trás, eles estão com vontade de retroceder, eles estão com vontade de repente oferecer alguns sacrifícios, eles estão com vontade de voltar a alguns costumes antigos, até porque
É difícil para o ser humano desapegar algumas coisas que foi acostumado a vida inteira, né? Aquela tinha sido a vida deles, os costumes foram criados naquela cultura, daquele jeito, mas de repente é apresentada a eles uma nova maneira de se viver. Agora, o perdão pelos pecados não seria mais oferecendo um sacrifício no templo, não precisava mais levar um animal para o sacerdote, para que então os seus pecados fossem perdoados. Agora era pela fé, agora era crer no sacrifício de Jesus e então era salvo. Agora a salvação era mediante a fé em Cristo Jesus. Então eles estão vivendo esta nova vida agora em Cristo Jesus, mas alguns destes irmãos estão fraquejando e olhando para trás e pensando em retroceder, quando então o escritor aos Hebreus escreve este livro aqui, para na verdade encorajar estes irmãos, para exortar estes irmãos, para lembrá-los de algumas coisas. E na verdade ele começa, esse capítulo aqui que nós lemos, ele começa exortando, ele começa falando na verdade algumas coisas duras. Essa mensagem aqui, nestes versículos que nós lemos aqui, é um puxão de orelha, na verdade, naqueles irmãos que estavam ouvindo aquela mensagem ali, porque ele começa dizendo, olha, ele vai falar sobre, na verdade, uma das principais questões aqui, ele vai falar sobre o tempo, porque ele vai dizer para aqueles irmãos o seguinte, olha, na verdade vocês não são novos convertidos ao cristianismo, na verdade vocês já têm uma caminhada com Deus, na verdade vocês já conhecem a palavra, na verdade vocês já foram ensinados, na verdade vocês não são novos na fé, já faz um tempo que vocês têm caminhado, já faz um tempo que vocês têm aprendido, então não foi ontem, na verdade vocês deveriam estar em outro nível, mas vocês não estão em outro nível. Devido ao tempo, ele chama, o que ele chama atenção, na verdade, ele diz, olha, devido ao tempo vocês deveriam ser maduros, mas eu percebo que vocês não são maduros, vocês são como crianças. Ele chama aqueles irmãos de crianças, espiritualmente falando, ele diz, bebês, crianças. E, na verdade, se nós pararmos para olhar, todos nós que estamos aqui num lugar como este, tanto no natural quanto no espiritual, um dia fomos crianças, certo? E não tem nenhum problema em ser criança. Ser criança é normal, né? Para você chegar na idade adulta, você precisou ser criança. Todo mundo que hoje é grande, todo mundo que hoje é adulto, um dia foi apenas um bebezinho, que não sabia falar, que não sabia andar, que dependia das pessoas, que precisou da mamãe para amamentar, para ensinar as primeiras palavras, para ensinar os primeiros passinhos. Então, na verdade, todos nós, adultos, um dia fomos crianças. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Todos aqueles que são maduros na fé hoje, depois de um tempo de caminhada com Deus, um dia também foram crianças, bebês espiritualmente falando. E o problema não está aqui. O problema não é que não existe um problema em ser criança ou bebê espiritualmente falando. A questão aqui do escritor, quando ele está falando com estes irmãos aqui, porque se você for parar para pensar, uma pessoa que acabou de chegar no Evangelho, uma pessoa que entrou na igreja pela primeira vez, uma pessoa que chegou há um mês e nunca ouviu a palavra de Deus, e ela então começa a se alimentar, ela começa a ouvir, e aquilo começa a entrar no coração dela. Aos olhos de Deus, ela é um bebê espiritualmente falando, ela está recebendo ali aquele leitinho espiritual, ela está recebendo aquela papinha espiritual, ou seja, existem até assuntos que você, se for falar com uma pessoa que acabou de chegar na igreja, ela não consegue compreender da mesma maneira que se você pegar um bife de picanha que é delicioso e der um bife de picanha a um bebê, ele não consegue mastigar porque nem dentes ele tem. É a mesma coisa com um bebê espiritual, ele acabou de chegar, ele está começando a ouvir, ele está começando a aprender. Mas a questão aqui que o escritor vai tratar com aqueles ouvintes é a relação do tempo com a maturidade. O problema não é ser bebê.
o problema não é ser criança espiritualmente falando. O problema é que ele diz para eles o seguinte: olha, na verdade vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda são crianças. Ele está dizendo: olha, já tem tempo suficiente, vocês já viveram muitas coisas, vocês já ouviram, vocês já aprenderam, então pelo tempo, vocês já deveriam ter alcançado uma maturidade, vocês deveriam ter crescido, enquanto o que eu percebo é que vocês ainda parecem bebês, vocês ainda parecem crianças. Na igreja, o problema não são os bebês espirituais que estão chegando. O problema são os velhos de igreja, que ainda são bebês espiritualmente falando. E tempo não diz respeito à maturidade. O tempo não prova que aquela pessoa, não mostra se ela é madura ou não. Tem gente que está 1 ano na igreja e é mais madura, espiritualmente falando, do que alguns que estão há 20 e às vezes parecem bebês espiritualmente falando. E a briga aqui do escritor com aqueles irmãos era exatamente essa. Ele está puxando a orelha não é daqueles que estão chegando, mas daqueles que já estão há bastante tempo. Até porque aqueles que estão chegando, a gente precisa ter muito mais compaixão, entender, afinal, eles não, como é que você exige, mas é como a própria Bíblia diz: olha, quem mais é dado, mais é exigido, não tem como. Então, olha só, o tempo, vocês já estão há um tempo, vocês já ouviram, deveriam ser mestres, mas ainda estão como crianças e como bebês. Existe um tempo, na verdade, se você for parar para pensar, mínimo, para ser um bebê, o bebê ele evolui, ele cresce, mas se você for parar para pensar, espiritualmente falando, não existe um tempo limite, porque tem gente que está há 30 anos e continua sendo um bebê. Mas, por exemplo, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, o que é normal. Por exemplo, ele está dizendo, olha, no capítulo 3, em 1 Timóteo 3:6, diz assim, que o bispo não seja recém-convertido, porque ele vai dizer o que acontece, ou então, essa palavra aqui é neófito, recém-convertido, novo na fé, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, ele está dizendo, um bispo, ele não pode ser alguém que está chegando agora, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, para então fazer algumas coisas. É normal, isso aqui é normal, você acabou de chegar, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Agora, o que nós precisamos entender aqui nesse texto, e nós precisamos ter isso claro conosco, é que não é normal sermos bebês, espiritualmente falando, a vida inteira. Não é normal. Não é assim que é para ser. Tem gente que há 10 anos na igreja e age como se fosse um bebê espiritualmente falando. Sabe, bebê, ele chora, ele reclama, ele murmura, ele vive pelo que ele vê, pelos sentimentos. Ele está com fome, ele chora, ele murmura. Ele suja a fralda, ele chora, ele murmura, ele reclama. Ele não tem consciência, ele não pensa, ele não reage porque ele está pensando e está dizendo, não, eu não vou chorar agora, eu vou chorar. Não, as decisões dele não são tomadas porque ele tomou uma decisão, ele pensou, não, olha, eu estou consciente. Não, ele simplesmente chora, ele murmura. E tem gente que está na igreja há 20 anos e há 30 anos e ainda continua agindo como bebê, e a gente precisa entender que isso não é normal. E o escritor aqui faz uma relação do tempo de caminhada com Deus, com essa maturidade cristã, da vida cristã. Então, não é normal um crente velho agir como um crente novo. Não é normal um crente de 20 anos lidar com os problemas da mesma forma que um novo cristão lida. Isso nos traz um alerta. Então, na verdade, não podemos nos acomodar. Porque, na verdade, muitas vezes nós nos acomodamos. E muitas pessoas acabam se acomodando até porque dizem o seguinte, não, pastor, isso aqui é o meu jeito, né? Eu falo assim, eu respondo assim porque é o meu jeito, a minha família é assim, a nossa família toda é assim.
Eu trato as pessoas assim porque esse é o meu jeito, mas deixa eu te dizer, não é o jeito de Cristo. E cristão é miniatura, é mini Cristo, é cópia de Cristo. Então, se você é cristão, a busca do cristão, sabe qual é? É todos os dias nos parecermos mais, um pouco mais com o nosso Senhor. Então nós precisamos crescer nisso. Então não podemos ficar dando desculpas, não, é porque eu sou assim mesmo, não é porque esse aqui é o jeito da família, não, é porque eu fui criado assim. E muitas vezes nós nos escondemos atrás dessa capa, estamos há 10, há 15, há 20, há 30 anos na igreja e nada na nossa vida mudou. A gente continua com os mesmos hábitos, a gente continua falando do mesmo jeito, a gente continua tratando as pessoas da mesma maneira, não crescemos, não amadurecemos, a gente lida com os problemas da mesma forma de quando chegamos aqui pela primeira vez, e não é para ser assim. Então, na verdade, o problema não é termos sido bebês, o problema é ficar bebê a vida inteira. Porque pensa numa coisa, o bebê fazendo as coisas que ele faz, ele é bonitinho, não é? Porque ele é bebê. Agora, um adulto fazendo o que o bebê faz, você fala, esse adulto tem algum problema. O bebê suja a fralda e é normal. Se o adulto sujar as calças, não é tão normal assim. A situação está meio complicada. O bebê chora porque está com fome, normal. O adulto chora porque está com fome, nossa, que fome é essa? Algumas coisas que o bebê faz é normal, mas o adulto fazer o que o bebê faz não é normal. E o escritor está dizendo exatamente isso, olha, vocês não deveriam agir, vocês não deveriam se comportar da maneira que vocês estão se comportando devido ao tempo. Era para vocês terem já amadurecido, mas vocês estão agindo como crianças, como bebês na fé. Então, na verdade, ele vai tratar aqui muito sobre maturidade, sobre imaturidade. É um assunto extremamente importante para nós. Porque muitas vezes a gente entra na igreja, a gente entrega o nosso coração para Deus e na nossa vida não crescemos. Nossa caminhada com Deus, nada muda, nada acontece. Na verdade, esse não é o desejo de Deus. É o contrário disso, na verdade, quando nós começamos a andar com Deus, caminhar com Deus, lermos a palavra de Deus, tudo na nossa vida começa a mudar, os nossos pensamentos começam a mudar, começam a se alinhar com os pensamentos de Deus, com a maneira que Deus pensa, com a maneira que a palavra coloca, o nosso jeito de falar começa a ser transformado, porque a gente olha para o exemplo de Jesus, como é que ele falava, como é que ele agia, como é que ele tratava as pessoas, aos poucos nós vamos sendo moldados, transformados pela palavra de Deus e nos parecendo mais com Jesus, nos tornando mais maduros. Agora já não tratamos mais os problemas da maneira que nós tratávamos antes. Antes, se alguém mexia com a gente já gritava, já respondia. Agora já não fazemos mais da mesma forma. Agora somos mais maduros, nós não somos mais bebês na fé. Agora nós já pensamos, agora nós lembramos da Bíblia, a gente lembra de textos da Bíblia, a gente lembra do que Deus nos orientou a fazermos, de como fazermos, então agora nós já não agimos mais da mesma maneira. No versículo 12 diz assim, olha, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aqui, na verdade, ele dá um sinal da imaturidade de uma pessoa que é imatura. Porque ele diz, com o tempo, na verdade, vocês deveriam ser mestres, mas não são mestres, vocês são alunos. Vocês precisam de alguém para ensiná-los. Ele está dizendo o seguinte, olha, porque mestre, qual era a função de um mestre? A função de um mestre era ensinar. Ele está dizendo, com o tempo de caminhada, vocês já deveriam estar o quê? Ensinando outros que estão começando. Mas o tempo passou e vocês não têm nada para ensinar. Não tem nada para ensinar porque não aprenderam nada.
e continuam tendo que aprender com outro professor. Tem alguém que está aqui agora tendo que ensinar vocês, e os princípios elementares, é o começo, está tendo que dar TT para vocês, está tendo que dar mamadeira, está tendo que dar papinha na boca, é assunto que a gente não precisava mais estar tratando, é assunto que não precisava estar sendo falado, a gente está tendo que sentar aqui, conversar com vocês e falar com vocês, e devido ao tempo não era para ser assim, vocês eram para ser mestres, já era para ter amadurecido, já era para Deus estar usando a vida de vocês, já era para vocês estarem ensinando outras pessoas, já era para vocês estarem discipulando outras pessoas, já era para, através da vida de vocês, do exemplo de vocês, vocês estarem ensinando com a vida de vocês. Afinal, já faz bastante tempo que vocês têm caminhado com Deus, afinal, não é de ontem, vocês não são neófitos, vocês não se converteram ontem, vocês já têm andado, vocês têm aprendido, vocês têm ouvido, olha, vocês devido ao tempo já deveriam estar ensinando, vocês deveriam estar dando exemplo, mas vocês são alunos que dependem de pessoas ensinando para vocês as coisas básicas que vocês aprenderam lá no começo. Confesso para você que às vezes ser pastor às vezes irrita, porque você tem que tratar de coisa com um crente de 30 anos que você fala, não é possível que eu estou tendo que falar isso com essa pessoa. Já era para saber, ele está ouvindo toda semana e não sabe de uma coisa dessa. Não é possível, está entrando aqui e saindo aqui. É o que o escritor, é a mesma coisa que ele está dizendo. Está ouvindo, já era para ser mestre, já era para estar ensinando, já era para estar replicando, já era para estar discipulando outras pessoas enquanto está precisando ouvir de novo. Depois de 20, depois de 30, depois de 40 anos, não saiu do lugar. Quem é novo convertido aqui está dizendo, ufa, hoje eu escapei. Oh, glória, que bom que eu cheguei só há 3 anos, Gui. Estou só há 5. Quem tem 12 está dizendo, opa, é comigo. Quem tem 15 já está meio mais preocupado. Quem tem 20 está pensando, hoje era melhor eu ter ficado em casa. Mas um alerta, na verdade, isso acontece porque a gente vê isso na igreja, não é para ser assim. A gente não vem num lugar como esse para entretenimento. A gente não vem aqui para pular, para cantar, para levantar a mão. Não, nós fazemos tudo isso e tudo isso é muito bom. É muito bom a gente estar na presença de Deus e a gente se alegrar, e a gente cantar, e a gente levantar a mão, e a gente chorar, e a gente se emocionar. Sim, tudo isso é muito bom, mas não é apenas isso. Se for apenas isso e a gente sai desse lugar e nada muda, a gente não amadurece, a gente continua vivendo a mesma vida que nós vivíamos quando chegamos aqui há 5, a 10, a 15 anos, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Então olha, devido ao tempo deveriam ser mestres, mas continuam sendo ainda bebês, crianças. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai definir aqui quem é a criança, porque ele diz o seguinte no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele vai dizer o seguinte, a criança, quem que é a criança? É quem não conhece a palavra, ele está dizendo. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Quem está tomando leitinho é inexperiente, a criança é inexperiente. Não tem experiência, não tem conhecimento, inexperiente, não conhece a palavra. Uma criança não tem discernimento, para pensar nisso. Qual é o discernimento de uma criança? Como é que uma criança, por exemplo, toma decisões? Como é que uma criança faz escolhas? Já parou para pensar nisso? Criança não sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é mal, não sabe. Uma criança, por exemplo, se aparece um bicho, um animal, ela é capaz de querer fazer um carinho, sem saber que aquele animal pode engolir ela. Ela não tem discernimento, ela não sabe, não consegue tomar decisões corretas. Lembro de uma história de um amigo que a irmã dele zoava ele, porque contava que eles dois eram pequenos e ele era menor que ela, mais novo, e um dia ela estava no quarto brincando com ele, ele era bem pequenininho, e ela, não sei se tirou a fralda, o que foi, a mãe não estava vendo,
e ela fez número 2 no chão. E ele foi lá, pegou e comeu. E ela zoava muito ele. Meu, você já comeu meu número 2. Então você não pode falar nada. Uma criança não tem discernimento. É exatamente isso. Uma criancinha se colocava, ela pega. Uma vez Joaquim fez isso. Tirou a fralda no quarto e melecou o quarto inteiro. E para ele estava uma festa, era massinha. Chegamos lá, meu Deus, o que está acontecendo? Teve que lavar o quarto inteiro, estava uma catinga. Criança. Criança. Não tem discernimento, que é bom, que é ruim. Está tudo certo. Está tudo bem. E aqui está dizendo o seguinte, olha. Agora, o problema da criança é o seguinte. Uma criança, ela é facilmente enganada. Uma criança, ela é facilmente levada por ventos de doutrina. É por isso que hoje é um tempo muito perigoso, porque a igreja está cheia de criança, espiritualmente falando, então qualquer coisa que fala, todo mundo corre atrás e segue. Porque não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia. Então, qualquer vento de doutrina, é só aparecer alguma coisa, alguém com uma moda nova falando alguma coisa, está todo mundo lá correndo atrás, oh, que coisa boa. Por quê? Porque é criança, não consegue discernir o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque não conhece a palavra. Agora, o texto também vai dizer o que um cristão maduro é que ele vai fazer, né? Porque diz assim no versículo 14, olha, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, na verdade, ele vai dizer o seguinte, olha, o alimento sólido é claro para os adultos, porque bebê, espiritualmente falando, não consegue digerir, não consegue receber, mas tem algo aqui que é bem interessante, porque diz, olha, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Maduros na fé não são aqueles que apenas ouvem a palavra, mas são aqueles que praticam a palavra, exercitam a palavra. E quando você exercita a palavra, o que é que acontece? O seu discernimento aumenta. Então, aqueles que ouvem e só ouvem, continua sendo criança. Você pode até conhecer, e daí? Quando você conhece e você aplica, você está exercitando, e aí então você começa a ter discernimento, o seu discernimento começa a aumentar do que é bom, do que é ruim, do que é de Deus, do que não é de Deus. Você obedece a palavra, você não é apenas um ouvinte, você ouve, você entra aqui, desce pelo seu coração, você medita naquilo e não apenas medita, mas você obedece. Puxa, se este é um direcionamento de Deus, puxa, se eu não posso agir dessa maneira, se a palavra me orienta a agir desta forma, então eu vou agir desta forma. Se a palavra me orienta a ser uma pessoa assim, então eu vou ser desta maneira. Se a palavra me orienta a ser um marido assim, eu vou ser um marido assim. Se a palavra me orienta a ser uma esposa assim, eu vou ser uma esposa assim. Se a palavra me orienta a ser um pai assim, eu vou ser um pai assim. Se a palavra me orienta a ser uma pessoa correta, que não mente, que faz o que é certo, eu vou ser essa pessoa. E quando nós começamos a exercitar, colocar em prática aquilo que nós ouvimos, então nós exercitamos e nos tornamos então pessoas maduras, porque pessoas maduras conseguem discernir o que é bom e o que é ruim. Criança, espiritualmente falando, não. Versículo 11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Está dizendo, olha, eu tenho tanta coisa para falar com vocês, mas vocês não conseguem entender, vocês não conseguem captar e receber esse tanto de coisa que eu tenho para falar com vocês. E parece que o escritor está até meio irritado e exortando, que ele está dizendo, já devia poder falar sobre essas coisas, já devia ter passado dessa fase, a conversa aqui já deveria estar sendo outra, mas a gente está tendo que falar de coisa que na verdade não precisaríamos estar falando, porque são imaturos, porque são bebês, são crianças espiritualmente falando. Pela prática
conseguem julgar, ter a faculdade exercitada, a capacidade para julgar, discernir entre o bem e o mal. Agora, esse discernimento, na verdade, aumenta à medida que eu pratico o que ouço. Pode reparar nisso. Quem tem discernimento são aqueles que praticam o que ouvem, que aplicam a palavra de Deus em sua vida. Você pode ser um teólogo, no sentido de que você conhece as Escrituras, e não ter discernimento. Se você não aplicar a palavra de Deus na sua vida. Você pode ser um grande conhecedor, conhecedora das Escrituras. Se ouvir aqui e sair por aqui, não tem discernimento. Não consegue discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bom, o que não. Na tomada de decisões, julgar aquilo que é bom, aquilo que não é. Criança é guiado pelas emoções. Está com fome, chora. Está com sede, chora. Nós, maduros, não somos guiados, não devemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós julgamos, nós olhamos, não é o sentimento, não é o que os nossos olhos estão vendo apenas, a nossa faculdade foi exercitada, nós podemos então julgar aquilo que é certo, aquilo que não é, aquilo que é bom, aquilo que não é, mas porque vivemos uma vida de verdade com Deus, porque praticamos aquilo que ouvimos. Agora, dos versículos 1 a 3, então, o escritor vai orientar e vai dizer para aqueles irmãos o seguinte: olha, por isso então, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui, os princípios elementares da doutrina, aquilo que já era para vocês terem deixado há tanto tempo, vamos deixar agora, vamos avançar. Então ele faz um chamado àqueles irmãos, depois de dar uma bronca, depois de puxar a orelha, depois de dizer, olha, devido ao tempo, vocês deveriam já ser maduros, mas são crianças ainda. Ele diz o seguinte: mas já que estamos aqui, chegou o momento de avançarmos, chegou o momento de deixar estas coisas de criança para trás, chegou o momento de caminhar, chegou o momento de olhar para frente, chegou o momento de não ficarmos mais estagnados no lugar que estávamos, de progredirmos, de avançarmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí, ele fala, na verdade, sobre algumas coisas que são básicas, porque ele vai falar sobre arrependimento das obras mortas, ele fala sobre batismo, ele fala sobre imposição de mão, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, juízo eterno. Na verdade, ele fala sobre algumas coisas que são questões que é quando você começa a caminhada, né? O batismo, arrependimento das obras mortas, ou seja, o arrependimento é o começo. Então a gente não tinha que estar falando de arrependimento, você já não arrependeu, batismo, já não batizou. Está falando de coisa que já era para estar tratando de outras coisas. Talvez já era para estar falando de caráter. Talvez já era para estar falando de conhecer melhor o coração de Deus. Talvez já era para estar falando de tanta outra coisa. A gente está tendo que falar daquilo que é o leite ainda. Crianças, bebês espiritualmente falando. O escritor está dizendo, olha, estas coisas são princípios elementares e isso tudo é o começo da caminhada. Tudo bem, mas vamos continuar, vamos progredir, vamos descobrir mais coisas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica demais. Todo dia quando eu abro a Bíblia, eu leio coisas que eu penso, nunca li isso, mas eu já li aquele texto inúmeras vezes. Tanto que eu prego muitas vezes o mesmo texto e falo de coisas diferentes, porque você lê o mesmo texto e você fala, meu Deus, eu nunca vi isso aqui nesse texto. E é o mesmo texto, só que numa visão diferente. Você fala, nossa, eu não tinha percebido isso. A palavra de Deus, ela é tão profunda, ela tem tantos ensinamentos, e muitas vezes a gente parou lá no começo, a gente parou de aprender, a gente parou de crescer, a gente não amadurece e a gente se conforma. Eu acho que o maior problema é o crente que se conforma. Para ele está tudo bem ficar assim. Depois de 10 anos
está tudo bem ainda agir desta forma. Depois de 15 anos, ainda está tudo bem agir dessa forma. Eu fico pensando, não fica chateado comigo não, se estou falando com você, mas tem gente que vem para a igreja e briga até na igreja, pô. Briga no estacionamento, briga com a pessoa que está servindo, briga com... Fala, pô, o irmão está ali no estacionamento para receber. E os irmãos falam para mim, rapaz, hoje tinha um cara que está brabo aí. Briga com o irmão. Se você é novo, tudo bem. Porque é o teu hábito, é o teu costume, você briga com todo mundo, mesmo chega aqui, não vai fazer diferente, você briga com o irmão também. Mas se você tem 20 anos de convertido, você não podia estar brigando com o irmão ali. Já devia ter amadurecido, querido irmão. Vocês estão rindo? Não podia estar agindo dessa forma, descatando as pessoas. Pô, é velho de igreja. E quer saber? Às vezes os velhos de igreja dão mais trabalho que os novos. Os velhos de igreja vão ficar bravos comigo hoje, né? Mas eu sou velho de igreja também. Então essa palavra é para mim também. Porque às vezes a gente se acomoda. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que é o nosso jeito mesmo, eu sou assim mesmo. Não, sou assim coisa nenhuma. Deus quer que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente se torne todos os dias mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Eu fiz desse jeito, isso não se parece com Jesus, então eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Eu estou 20 anos na igreja, eu não aprendi nada mais na Bíblia. Pô, está errado, tinha que ter aprendido, tinha que estar ensinando já outras pessoas, tinha que estar discipulando outras pessoas. Está 20 anos e não sabe nem João 3,16. Que, pastor? João, o segundo livro da Bíblia. Tinha que dar uma folhada na Bíblia, ver os livros, crescer, amadurecer. Então, o chamado é para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Então ele diz, olha, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Aí aqui talvez você diga, puxa, avancemos para o que é perfeito, né? Na verdade não existe perfeito, não existe alguém que seja perfeito, né? Como é que a gente fica perfeito? Não tem essa possibilidade, mas essa palavra aqui, perfeito, eu já falei isso com vocês, essa palavra perfeito, na verdade, fala sobre maturidade. Avancemos para a maturidade, né? O apóstolo Paulo até, quando ele está escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, ele fala sobre ser perfeito, sobre perfeição, e depois no versículo 15 ele também fala sobre perfeição, e você ouve as duas coisas, parece que ele está se contradizendo, mas não, é por causa do sentido da palavra, porque ele diz o seguinte, não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição. Então aqui ele está dizendo, olha, eu não sou perfeito ainda, ou seja, eu sou um ser humano que erro, eu sou falho, ou seja, a gente não é perfeito. Mas depois no versículo 15 ele diz assim, todos, pois que somos perfeitos, só que a palavra aqui não é perfeito de perfeição que não tem erro, é de maduro. Todos que somos maduros. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou perfeito no sentido que não erro. Aí depois, 3 versículos depois está dizendo, todos nós que somos perfeitos. Você fala, ele acabou de falar que não é perfeito e agora está dizendo que é perfeito. Não, ele está dizendo, eu não sou perfeito, mas todos nós que somos maduros. Ou seja, não é que uma pessoa madura nunca mais vai errar em sua vida. Não é isso. Os maduros também erram. O assunto é outro aqui, não é que você está na igreja há 10 anos, há 15 anos, então pastor, estamos livres do erro, então não posso errar com o irmão, então fui eu, pastor, que um dia gritei lá com o irmão, puxa, então eu não sou um crente maduro. Não, isso pode acontecer, porque todos nós erramos, a gente falha. Um dia você te pegou no dia ruim, e você foi lá, e você foi grosso com o irmão. O que é que um maduro faz quando isso acontece? O imaturo, ele vira as costas, ele fica com raiva mesmo, ele não acerta as coisas. O maduro, o que é que ele faz? O maduro,
maduro, ele faz o que é certo. Se ele errou, ele vai lá e conserta o erro. No final do culto, ele chega lá para o irmãozinho, que ele foi grosso, e fala: meu irmão, deixa eu te falar, eu estava num dia ruim, cara, tive um dia péssimo no trabalho, cabeça cheia, estressado, olha, me perdoa, falei com você, cara, falei grosso, não devia ter falado assim, me perdoa, de verdade, posso te dar um abraço aqui, cara, você aceita minha desculpa, meu perdão, tá tudo certo, obrigado pelo teu serviço aqui. Atitude de uma pessoa madura. Os maduros erram, mas os maduros consertam quando erram. O imaturo não, o imaturo não quer saber. Age que nem criança. Tanto que criança, você precisa fazer o quê? Disciplinar, porque ela não vem sozinha para você e diz: uma criança desse tamanhozinho, errei, olha só, desculpa aqui. Não, você precisa ir lá e falar para ela: você errou, você fez isso, vem cá, tapinha, para você aprender que isso está errado. Imaturo, criança. Não consegue discernir ainda. Agora o maduro já tem discernimento. Puxa, falhei, errei, não deveria ter feito, não deveria ter falado assim. Ele consegue julgar a situação e entender que, puxa, não agi de maneira correta, isso aqui não está certo, então eu preciso acertar, eu preciso consertar. O imaturo não. O imaturo para ele tanto faz, tanto fez. Que é certo, é errado, ele vai lá, age de qualquer forma e está tudo certo para ele, porque ele não consegue discernir, ele não consegue julgar da maneira correta. A conclusão disso tudo é que o tempo, então, na verdade, não determina a maturidade. Uma pessoa pode estar 10 anos na igreja e ser imatura. Uma pessoa pode estar 1 ano na igreja e ser muito mais madura do que uma pessoa que está 15 e ainda age que nem um bebê. Tem crente de 15 anos na igreja que a gente tinha que distribuir pepeta. Chegou para o culto, dá a pepeta para ele, senão ele chora, ele reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do vizinho, reclama da pessoa que está do lado. Bebê é assim, chora, tem que dar espetinha para ele parar de chorar. E tem crente que é assim. Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, o tempo não determina a maturidade. Agora existe uma responsabilidade que é colocada sobre nós. Então nós precisamos fazer sim uma autoanálise. Puxa, eu estou aqui 1 ano, estou aqui há 2, eu estou há 5, eu estou há 10. Pô, como é que está a minha vida? Será que hoje eu estou mais parecido com Jesus do que 1 ano atrás? Como é que eu me relaciono hoje com as pessoas? Está diferente de como eu me relacionava 1 ano atrás? Como é que eu estou tratando a minha esposa, hein? Está diferente hoje? Ou piorou? Tem gente que o tempo vai passando na igreja, piora. O marido está pior para a esposa do que quando chegou. Eu falei: meu Deus, é melhor parar de vir para a igreja então. Está piorando, a esposa está piorando, era para melhorar. Amadurecer. Opa, eu estou olhando para a palavra, e se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia trata de todos os assuntos. A Bíblia fala sobre trabalho, sobre negócio, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre filhos, sobre sexo. A Bíblia fala sobre tudo. Então você não tem desculpa. Ah, não, pastor, eu faço lá porque isso aqui deixa que eu cuido. Deus não se mete lá na minha vida conjugal. Não, se mete sim. Vai ler a Bíblia que você vai ver que Deus estabeleceu função para o homem, Deus estabeleceu função para a mulher. Vai ler Cântico. Você vai ver se Deus não sabe das coisas. Então, existe uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tem crente que é imaturo, porque o bebê, o que o bebê faz? O bebê, ele é dependente. O bebê, ele é dependente, ele depende de alguém para fazer tudo para ele. Então o bebê, ele precisa de alguém para dar mamar, ele precisa de alguém para cuidar, ele precisa de... E tem crente que é assim. Tem crente que está há 20 anos, precisa de que alguém ore, de que alguém pegue no colo, de que alguém... Não sabe nem orar sozinho, não sabe nem fazer uma oração. E, vou ser bem sincero, é por isso que me irrita. Eu não sei, eu fico imaginando, eu acho que eu tenho que parar de ser pastor novo. Porque eu fico pensando, eu não sou tão velho de pastor, tem coisa que me irrita. Já fico pensando, imagina quando tiver 70 anos. Aí você tipo o Silvio Santos, sabe aquele cara irritado que fala um monte de coisa que não devia falar? Isso é perigoso. Porque eu fico pensando um monte de coisa até que até a pastorada fica fazendo para
até entreter as crianças do reino. Porque as crianças dependem dessas coisas às vezes. Aí é oração disso, oração daquilo, porque as pessoas gostam disso. Vai orar. Vai crescer. Vai ler tua Bíblia. Abre você a Bíblia e lê. Na tua casa, estuda, vê o que Deus está falando com você. Vai lá e ora. Você pode orar a tua oração igual a minha. Não tem mais isso de agora o sacerdote é o intermediador entre o homem e Deus, não. Agora Jesus ele é o sumo sacerdote. Agora você não precisa do pastor para fazer uma oração. Agora você ora e fala direto com o Pai, por causa de Jesus. Mas se criou tantas coisas. Não, você precisa do pastor, você precisa do apóstolo, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa das 7 semanas, hein? Você precisa disso, daquilo. E as crianças estão todas lá correndo atrás do entretenimento. Vento de doutrina que arrasta daqui para lá, de lá para cá. Mas quando você amadurece, começa a ler a palavra de Deus, você entende que não é isso. Não preciso disso. Posso fazer, não tenho nada contra a campanha. Você pode fazer a campanha, está tudo certo com a campanha. Não é isso que eu estou dizendo, não estou falando mal de ninguém por causa da campanha. A campanha pode ter a intenção boa e fazer a campanha ser uma bênção. Tudo bem com a campanha. O que eu estou dizendo, muitas vezes, são das crianças que estão correndo atrás da campanha. Não consegue orar, precisa da campanha para orar. Não abre a Bíblia para ler na sua casa e precisa só do pastor para ensinar alguma coisa para ela. Não consegue caminhar sozinho. É contra isso que o escritor está exortando e chamando a atenção e dizendo: ei, vocês precisam crescer. Já era para vocês serem mestres. Com o tempo, já era para estar vivendo uma vida diferente. E vocês estão na mesma vida. Vocês estão pensando em retroceder. Sacrifício de novo. Matar animal de novo. Voltar com aqueles costumes de novo. Vocês já aprenderam que a salvação é pela fé. Não precisa mais ir lá no templo, oferecer sacrifício, levar para o sacerdote. De novo esse assunto. E muitas vezes é o que acontece em nosso meio. Na verdade, eu falo até sobre essas coisas porque eu acho que evangelho é liberdade. Deus nos libertando, né, de qualquer tipo de prisão. Você não está preso a isso aqui, você não está preso a essa igreja, você está livre. O teu relacionamento com Deus não depende. É claro que é maravilhoso, estar na igreja, ter um pastor e ter comunhão. Mas e o teu relacionamento com Deus? E a tua Bíblia? E você falar com Deus? E você na tua casa? Faça isso, amadureça, cresça. Deus tem mais para você. Não pare lá nos princípios elementares. Não pare, Deus tem muito mais para você. Deus quer que você se torne um cristão maduro, que consiga julgar, que consiga discernir aquilo que é bom, que consiga tomar decisões com clareza na sua vida. Olha, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu tenho clareza, isso aqui é de Deus para a minha vida, isso não é de Deus para a minha vida. Olha, isso aqui eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Você não precisa, não tem problema algum você pedir orientação e você pedir conselho, mas se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitas vezes você não precisa nem pedir conselho para ninguém. Você mesmo pode tomar boas decisões na sua vida. Que você consegue discernir, você tem discernimento. Às vezes pedir opinião, às vezes até atrapalha. Porque você vai pedir opinião para gente que não tem discernimento nenhum e a pessoa vai confundir tua cabeça. Então tem vezes que é melhor nem opinião pedir. Ou se for pedir, pede para quem tem discernimento. Porque pede para qualquer um, às vezes você fazer o que é certo, acaba fazendo o que é errado porque ouviu alguém que não tem nada a ver. Então, é um chamado de Deus para as nossas vidas. Deixa de ser bebê. Vamos crescer. Vamos ser adulto na fé, vamos evoluir, vamos progredir para sermos perfeitos, não sem falhas, mas maduros, cristãos maduros, de verdade, que não apenas ouvem a palavra, que vêm na igreja, puxa, que palavra, hein, pastor?
Ó, palavrão hoje, hein? E daí? E daí? Boa essa palavra, hein, pastor? E daí? De nada adianta se você não pegar esse palavrão e colocar em prática na tua vida hoje, amanhã. Não muda nada na tua vida, você continua sendo o mesmo bebê e a mesma criança espiritualmente falando. Cresça, progrida, avance, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Se esse é o desejo de Deus, e de verdade, eu sendo pastor desta igreja, esse é o meu desejo, desejo do meu coração, é ver cristãos, bebezinhos crescendo, evoluindo, discernindo, vivendo tudo aquilo que Deus tem para a vida, amadurecendo, cristãos maduros, vivendo planos, sonhos que Deus tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.